Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, satisfação estar falando com vocês. Esse vídeo está sendo gravado com o intuito de orientá-los quanto à resolução das atividades de matemática do roteiro 3 de aprendizagem para vocês, alunos do 8º ano. Lembrando, gente, que esse roteiro de aprendizagem ele foi elaborado, pela Secretaria de Educação em parceria com todos os professores de matemática aqui da rede municipal de Mairim, tá? Lembrando que o intuito é vocês fazerem as atividades em casa e mesmo nas dificuldades, poder estar aprendendo aí o máximo possível à distância, Então, tudo que vem agregar é bom, tá? Nesse primeiro roteiro de aprendizagem, ou melhor, nesse primeiro momento, do terceiro roteiro, a gente vai falar um pouquinho sobre expressões algébricas, tá? Trata-se da introdução ou da ideia da introdução das letras, que tem como objetivo a representatividade de valores. Então, assim, você usar uma letra dentro de um contexto, ou quer seja no contexto de uma equação, que vocês já viram, equação de primeiro grau, quer seja em algum outro contexto, usar uma letra tem como objetivo a representação de um valor. Por exemplo, fulano tem X balas no bolso. Eu estou dizendo que fulano tem balas no bolso e tem uma determinada quantia de balas no bolso e eu não sei qual é. Portanto, eu chamei essa quantidade de X. Então, assim, representar números por valores é bem comum no contexto matemático, tá, gente? Haja vista a ideia das resoluções de equações de primeiro grau, que vocês fizeram bastante no 7º ano, quando você encontrava o valor de X para que aquela solução ou para que aquela equação fosse zero. As inequações, ou desigualdades, quando você encontra um valor ou um conjunto de valores que tem como objetivo representar aquela situação. Isso é importante lembrar, tá, gente? Que, repito, a inserção das letras, de um modo geral, ela é bem utilizada dentro do contexto de matemática. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, inicialmente, com o valor numérico para uma expressão algébrica. Como é que a gente trabalha o valor numérico? Ou seja, a ideia de eu encontrar o valor que está representando, ou que está por trás daquela representação algébrica. Falando grosseiramente. Vamos lá, então? Muito bem, então, vamos lá. Então, assim, valor numérico de uma expressão algébrica. Como é que eu encontro o valor numérico de uma expressão algébrica? Ou como é que eu represento uma expressão algébrica dentro de um contexto de um valor numérico? Vou colocar um exemplo aqui, só para a gente tentar entender melhor esse contexto. Vamos colocar lá, exemplo 1. Uma lapiseira custa X reais. Vamos colocar lá. Uma lapiseira custa X reais. Um exemplo banal, onde eu digo que uma lapiseira custa X reais. Agora veja, se eu estou dizendo que essa lapiseira custa X reais, eu estou dizendo que ela custa um valor e que eu não sei qual é o valor das lapiseiras, mas eu sei que ela custa X reais. Agora suponhamos, digamos aqui, que eu tenha comprado 5 lapiseiras. Suponhamos que eu fui à loja e comprei 5 lapiseiras. A papelaria e comprei 5 lapiseiras. Observe. Aí eu pergunto, quanto é que eu paguei por essas 5 lapiseiras? Professor, eu não sei qual é o valor dessas lapiseiras. Eu sei que elas custam X reais. Professor Samuel, qual é o valor por 5 lapiseiras? Eu teria que, se eu fui numa papelaria e comprei 5 lapiseiras, eu tenho 5x lapiseiras. Onde
5 é o número de lapiseiras e x é o valor pelas lapiseiras, tá? Bom, como eu não tenho valor, eu não posso dizer quanto custa essa lapiseira. Porém, eu sei que a lapiseira custa 5x reais. Por que 5x reais? Porque eu tenho 5 lapiseiras que eu comprei multiplicadas por uma quantidade de reais. Agora veja, digamos que na loja B, ou melhor, na loja A, digamos que na loja A, cada lapiseira custe 12 reais. 12 reais é o preço de cada lapiseira. E na loja B, digamos que cada lapiseira custa 5 reais. Vou colocar aqui letra C. Na loja B, cada lapiseira custa 10 reais. Então, ó, vejamos. Na loja A, cada lapiseira custa 12 reais. Agora sim, quanto é que eu paguei por 5 lapiseiras? Observe que é bem importante a gente lembrar que se eu estou dizendo que x é o valor em reais, se eu comprei 5 lapiseiras e x é 12, eu vou ter então 5 vezes 12. Por que 12? Porque 12 é o valor de cada lapiseira. Então aqui eu tenho um total de 60 reais. Agora vejam, digamos que na loja B o preço era 10 reais, então eu vou trocar o x por 10, então eu vou ter 5 vezes 10, que dá 50 reais. Deixa eu colocar aqui. Bom, o que é importante a gente observar? Que o x, ou seja, o valor da minha expressão algébrica, ele pode variar, né? No caso aqui, variou o valor da loja B para a loja C, né? Ele variou, em uma loja é 12, em outra loja é 10. Então, o x, ele é o que a gente chama, na matemática, de variável, porque ele pode variar o preço, ele pode variar os seus determinados valores. Belezinha? Acredito que é um assunto tranquilo que vocês não vão ter muita dúvida, né? Prossigamos então. Então vamos lá. Só para trazer um resumão então desse primeiro exemplo. Então eu tinha lá 5 era o número de lapiseiras compradas e x era o valor em reais. Então observe. Quando o x é 12, ou seja, quando o preço da lapiseira é 12, eu tenho que o valor a pagar é 60 reais por 5 lapiseiras. Quando o x é 10, ou seja, quando o preço da lapiseira é 10 reais, eu tenho que por 5 lapiseiras eu vou pagar 50 reais. Exemplo 2. Considerando, observe, B igual a 2 vezes o A mais 20. Sendo A igual a 10, teremos, ou seja, a pergunta é, qual é o valor dessa expressão? Ou seja, qual é o valor de B? Quando eu tenho B igual a 2 vezes o A mais 20, quando o A vale 10. Observe que ele me deu o valor do A. Então, o que eu farei para resolver essa situação? No lugar do A, eu vou substituir por 10. Então vai ficar assim, ó, B igual a 2 vezes o valor de A, que é 10 mais 20. 2 vezes 10 vai dar 20 mais 20. Portanto, B é igual a 40. Observe que o valor de A sendo 10, o valor de B é 40. Ou seja, quando A é 10, o B é 40. Observe que o A pode variar. Se o A fosse um outro número, o B também seria outro número. Ou seja, conforme os valores que eu vou colocando para A, são os valores que eu vou adquirindo para B. Tranquilo, gente? Bom,
Para fechar, nós temos algumas atividades aí envolvendo o valor numérico de uma expressão algébrica. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, parecido com esse exercício 3 aí, para facilitar a vida de vocês aí também. Então vamos lá. Olha lá, sabendo que x é igual a... Vou colocar um outro número, tá? Igual a 5, vírgula, determine o perímetro. Determine o perímetro do polígono. Todo mundo sabe que é perímetro? Perímetro, soma dos lados, né, gente? Perímetro, soma dos lados, tá? Então tá. Vou colocar um exemplo de uma situação parecida com essa que está aí na situação de aprendizagem de vocês, tá? Para vocês resolverem aí e vocês resolvem sozinhos, tá? Bom, sabendo que x é igual a 5, determine o perímetro. Então, observe, ele colocou alguns valores aqui. Claro que eu vou mudar. Então, aqui seria x, 4x, aqui é 2, aqui seria x mais 3, aqui seria 3x mais 2, aqui seria 4x mais 1, aqui seria 3, aqui seria x mais 1, e aqui seria 5x mais 4. Observe, ele quer saber qual é o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Todos os lados. Tá? Então, como é que eu vou achar o perímetro? Observe que ele disse que x é igual a 5. Então, onde eu encontrar o x aqui, eu vou substituir por 5. Fazendo isso, observe, 5x mais 4. Então, vai ficar, se x é 5, então eu vou ter 5 vezes 5 mais 4, que é igual a 29. Ó. Então, aqui eu tenho 29. X mais 1, então eu tenho 5 mais 1, que dá 6. Então, 5 mais 1, que é igual a 6. Então, aqui é 6. Repito, onde tiver x, eu vou substituir por 5. 4x mais 1, então eu vou ter 4 vezes 5 mais 1, que dá 21. Então, aqui vai dar 21. Aqui, 3x mais 2. Então, eu vou substituir o x por 5. Vai ficar 3 vezes 5 mais 2, que dá 17. Então, aqui dá 17. Aqui, 4x, ou seja, 4 vezes 5, que dá 20. Então, aqui vai dar 20. E aqui, x mais 3, vou substituir o x por 5, então vai dar 8. E agora? Agora basta eu somar. Então, eu vou somar 29 mais 20, mais 8, mais 17, com mais 21, com mais 6 e com mais 3. Após eu fazer a soma, eu tenho o que a gente chama de perímetro da minha figura. Então, vamos fazer lá? Olha lá, vou colocar aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar mais ou menos assim. 29 mais 20, mais 2, mais 8, mais 17, mais 21, mais 3 e mais 6. Soma tudo. Aqui vai dar 49, 51, 59. Então, aqui já deu 59. Aqui vai dar 9 com 10, 30, 47. 47. Então, esses dois aqui vai dar 49, 50, 106. É isso? Isso. Portanto, o perímetro dessa figura é exatamente 106. Belezinha? Bom, tem algumas atividades aí para vocês fazerem, tá?
Teve dúvida? Entre em contato com o professor. É provável que todos vocês tenham aí os grupos de WhatsApp. Teve alguma dúvida na hora de solucionar algum exercício? Entre em contato com o professor para que ele possa ajudá-los, tá? Se quiserem postar nos comentários também, fiquem à vontade. Na medida do possível, eu tento respondê-los, ok? Muito bem, agora vamos partir para... Quando é que uma expressão algébrica fracionária não vai representar um número real, tá? Muito bem, gente. Ponto 2. Então, quando é que uma expressão algébrica fracionária, fração, né? Não vai representar um número real. Lembrando que, quando a gente trabalha no número real, a gente trabalha dentro do conjunto dos reais, tá? É um conjunto que é bem peculiar para nós, que trabalha todos os conjuntos dentre si, né? Seriam conjuntos naturais, os inteiros, racionais, irracionais e assim por diante. Então, quando é que uma expressão algébrica fracionária não vai representar um número real? Quando nessa fração o denominador for igual a zero. Ou seja, em toda e qualquer expressão algébrica fracionária, eu vou ter que trazer a condição de existência que ela sempre terá que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. E de fato, não existindo divisão por zero, se eu tiver uma fração que divide por zero, ela não vai representar um número real. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá x dividido por y, né? Quem é x? Quem é y? Y. São dois números quaisquer. X pode ser qualquer número dentro do campo dos reais. E y? Y não. Y pode ser zero. Certo? X pode ser qualquer número. Y já não. Ou seja, o y tem que ser diferente de zero. Se y for zero, essa expressão não é um número real. Aqui, a mais 1 dividido por a menos 1. Qual é a pergunta? A pergunta é, qual é o valor de a para que a mais 1, a menos 1 esteja dentro dos reais? Aqui é importante observar que o a que está no denominador não pode ser positivo. Por quê, professor? Porque 1 menos 1 dá zero. E não pode dar zero no denominador. Então aqui o meu a terá que ser diferente de um positivo. Agora observe. O a pode assumir quaisquer valores dentro dos reais. Menos 1. Qualquer valor ele pode assumir. Menos o 1. Tranquilo, gente? Bom, tem alguns exemplos de exercícios aí para vocês resolverem também, tá? Que são exercícios bem tranquilos. Então eu vou responder com vocês esse exercício 15 aí, que é para vocês fazerem, tá? Vou fazer o 15 e o restante vocês fazem sozinhos aí. Teve dúvida? Solicita auxílio do professor. Bom, então vejam. Qual é o valor de m para que essa expressão não represente um número real? Então, observe que eu sei aqui que eu não posso ter zero no denominador, correto? Ou seja, aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Então, eu posso dizer que tudo que está aqui embaixo tem que ser diferente de zero. Certo? 3m menos 1 tem que ser diferente de zero. Agora, qual seria o valor aqui que faria com que o 3 multiplicado por esse valor daria zero, subtraído de 1? Eu posso fazer a resolução como uma equação de primeiro grau. Letra para um lado que não tem pro outro. Então, ficaria assim, ó. 3m diferente de mais 1. Está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho aqui que m tem que ser diferente de 1/3.
Então vejam, qual é o valor de m para que isso aqui não represente um número real? M não pode ser 1/3. Se m for 1/3, o resultado do denominador dá 0 e essa situação não representa um número real. Pois bem, estamos encerrando essa primeira parte desse primeiro vídeo, tá? Não deixem de assistir o segundo vídeo, porque no segundo vídeo a gente vai estreitar melhor esse assunto, falando sobre expressões algébricas, já introduzindo a ideia dos monômios, preparando-nos para passar para os polinômios. Então é importante que vocês assistam tanto o primeiro quanto o segundo vídeo. E o mais importante é, façam as atividades em casa. Teve dúvida? Pergunta no grupo, pode mandar pergunta aí nos comentários, que eu também, na medida do possível, ajudarei. Ok? Aquele abraço, até a próxima, querendo Deus.